Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos discutir um pouco a relação entre discurso filosófico e modo de vida filosófico. Com base nos últimos vídeos, pode parecer de alguma maneira estranha essa concepção do Hadot da filosofia antiga, né? Porque parece, de alguma maneira, quase como se ele estivesse dizendo que para os filósofos antigos não interessava de nenhuma maneira ficar elaborando aí teorias sobre a realidade, buscando formular conceitos por meio dos quais a gente possa pensar o real, né? Pensar aquilo que as coisas são, que o que interessaria seria muito antes esse objetivo prático da autotransformação, e que, nesse contexto, a preocupação com os conceitos que a gente usa para compreender a realidade, ou que tipo de teoria a gente forma para explicar por que as coisas são como são, ficaria relegado a um segundo plano, né? Mas, na verdade, as coisas são um pouco mais complexas do que isso, né? E é por isso que o Hadot insiste que, apesar de, segundo a sua concepção da filosofia antiga, os filósofos antigos considerarem que a filosofia se encontra, antes de tudo, no modo de vida e não no discurso tomado por si mesmo, ao mesmo tempo, nessa concepção de filosofia da antiguidade, o discurso sempre desempenha um papel essencial aí no modo de vida filosófico, né? Ou seja, o discurso é uma parte indispensável desse modo de vida filosófico, né? E, nesse sentido, não se trata de dizer que aí o discurso é descartado como algo irrelevante. Não, mas a relevância dele se encontra precisamente no fato de que ele é uma parte essencial de uma certa maneira de viver, né? É o que possibilita, de algum modo, viver de uma maneira que é uma maneira filosófica de viver, né? Por quê? E o Hadot vai insistir, né? Se a filosofia aí se coloca, antes de tudo, como um modo de vida e como uma escolha por uma determinada maneira de viver, que é feita pelo filósofo, né? É o discurso que permite, por um lado, justificar a escolha por esse modo de vida, transmitir esse modo de vida para outras pessoas e, por fim, inclusive, exercer, praticar esse mesmo modo de vida, né? Porque é na formulação desses conceitos, desses discursos, dessas teorias, isso já é uma parte constitutiva indispensável da própria maneira filosófica de viver, né? Essa busca pela formulação de discursos, porque essa formulação de discursos, essa elaboração de conceitos e de explicações, ela já é uma espécie de exercício, né? Ela já nos exercita em uma certa maneira de ser, em uma certa maneira de viver, e ela já desenvolve certas capacidades nossas, né? Por exemplo, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de abstração. Então, a formulação de discursos é importante aí, não pelo conteúdo dos discursos em si mesmos, como a gente vai poder ver mais para frente, não que isso seja o foco principal da formulação desses discursos, né? Mas antes pelo o que isso possibilita que a gente se exercite nas nossas capacidades cognitivas e no nosso próprio modo de vida, no tipo de vida que a gente leva ao se dedicar, entre outras coisas, a formular discursos filosóficos de acordo com um determinado método, né? E como isso implica a adoção de uma outra atitude, de uma outra maneira de buscar conhecer e compreender as coisas, que passa aí a fazer parte da nossa própria maneira de viver, da nossa maneira de estarmos presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa maneira, portanto, de praticarmos, de alguma maneira, um outro modo de vida, né? Bom, deixa eu perguntar para vocês. Vocês conseguem imaginar um exemplo de algum filósofo antigo que seria a figura paradigmática pela qual a gente pode entender como uma certa maneira de discursar ou de dialogar pode ser indissociável do modo de vida filosófico?
sem que, com isso, o foco caia em que teoria nós temos sobre a realidade, se essa teoria está correta ou não. Pensem um pouco sobre isso, que a resposta vai vir aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.